Olá, meu irmão, que Deus abençoe você. Hoje é quarta-feira, dia 21 de novembro de 2018, e mais uma vez nós vamos refletir sobre o Evangelho do dia, a palavra que norteia os nossos caminhos, luz para os nossos passos. E no Evangelho de hoje, Jesus vai colocar a prioridade dele em ensinar os seus discípulos, em falar também para toda a multidão. O povo estava sedento da autoridade. O povo estava sedento da busca pela verdade. E muitas vezes na nossa vida nós esquecemos disso, de buscar a verdade, de nortear a nossa vida pela verdade. Muitas vezes nós norteamos, guiamos a nossa vida por outros interesses, financeiro, de poder, de prazer, outras barganhas, mas nos esquecemos de buscar o conhecimento da verdade, de aprender do Senhor, para conhecer a verdade e assim conhecer a Deus. E como diz o apóstolo Paulo, ele diz que Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela. Cristo é o esposo da igreja. Cristo, assim como o homem ama a sua mulher, Cristo ama a sua igreja. E no Evangelho de hoje nós vamos ver essa relação de doação, de querer ensinar, de ser família, de prioridade, de Cristo como esposo da igreja. O Evangelho diz o seguinte: ainda estava falando às multidões, quando se apresentaram lá fora sua mãe e seus irmãos, desejosos de falar com ele. Alguém lhe disse: vê, tua mãe e teus irmãos estão ali fora e desejam falar contigo. Ele respondeu àquele que falava: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando a mão para os discípulos, disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Quem cumprir a vontade de meu Pai que está no céu, este é minha mãe e este é minha irmã e meu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, esse texto é muito rico porque vai falar desse amor esponsal, desse amor conjugal, do casamento de Cristo com a igreja. Esse evangelho, ele está no Evangelho de Mateus, mas também se dá nos outros dois evangelhos sinóticos, que têm a mesma mensagem, que são parecidos, que é no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 31 e 35, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 19 em seguida. E lá no Evangelho de Marcos, ele aparece logo após Jesus ter escolhido os 12. Então, já começou ali o ministério de Cristo. Já começou ali o casamento de Cristo com a sua igreja. A formação, a pregação. Por isso, ele não quer ser interrompido. E se a gente analisar muito bem o texto, não é a mãe de Jesus, a Virgem Maria, e nem os irmãos, que na verdade são os primos, são os parentes próximos que eram tratados como irmãos, que interrompem Jesus. Quem interrompe Jesus é uma outra pessoa. Alguém lhe disse: vê, teus irmãos, tua mãe e tuas irmãs estão ali fora. Ou seja, os parentes de Jesus não interromperam. Então não é uma repreensão de Jesus aos parentes, mas uma extensão da família de Jesus que eram lá, Maria e os parentes próximos de Jesus, com os discípulos e com toda a multidão. Jesus estava incluindo ali a igreja dentro da sua família, através do seu amor esponsal, através do seu ministério. E por isso que Jesus se doou ao ponto de morrer pela sua esposa, pela sua igreja. E por isso ele fala: aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática, que cumpre a vontade do meu Pai, este aceita o casamento de Cristo com a sua esposa, de Cristo com a sua noiva, com a igreja. Este faz parte da nova e eterna aliança. E o mandamento é este: para que façamos parte das núpcias do Cordeiro, do leão da tribo de Judá, do casamento de Deus com o seu povo, do amor doação de Deus com o seu povo, nós temos que fazer a vontade de Deus para que isso aconteça. E olha como é lindo que lá nas cartas do apóstolo Paulo, ele fala que compara
o amor de Cristo pela sua igreja como o amor de um marido pela sua mulher. Eles não são mais dois, mais um. Tudo o que eles fazem é em benefício dos dois. Toda decisão é benefício dos dois. Um vive para o outro. Um não quer ser feliz, um quer fazer o outro feliz. E é este também o mistério do matrimônio. A união de um sacramento que é um sacramento de serviço, um sacramento de santificação. Eu me uno com a minha esposa não porque eu quero ser feliz, mas eu quero, em primeiro lugar, fazê-la feliz. E ela também me fazer feliz. Eu quero santificá-la, auxiliá-la, ampará-la, ser suporte na vida dela, suportá-la, como diz o apóstolo Paulo. E eu quero também que ela seja o meu suporte nas horas de dificuldade, nas horas de necessidade, nas horas de enfermidade. E é justamente isso que Cristo faz com nós. Nós que somos a sua igreja. Ele é suporte, Ele é amparo, Ele é auxílio, Ele nos carrega. Então, vamos celebrar esse Evangelho e vamos nos lembrar de sermos os discípulos do Senhor, ouvir essa palavra e participante das suas núpcias. Meu irmão, que Deus abençoe você.